Vamos à palavra de Deus, que o tema vai ser abençoada igreja perseguida. A igreja e os crentes fiéis têm sido perseguidos. Os fiéis ao Senhor têm sido perseguidos mesmo antes de existir a igreja. Todo aquele que preferiu servir a Deus sofreu perseguição desde o início do mundo. Os irmãos veem que um servo de Deus que apresentou diante do Senhor o sacrifício que foi exigido por Deus, por nome Abel, levantou o ciúme, a inveja, a raiva do seu irmão Caim, que o matou. E Deus permitiu que ele morresse. E assim o rastro de sangue acompanha aqueles que servem ao Senhor Jesus durante todo o tempo, em todos os lugares. A igreja cristã há 21 séculos tem sofrido perseguição, primeiro pelos judeus, depois pelos romanos, depois pelos bárbaros, depois pelo comunismo, depois pelo nacionalismo. Nós sofremos a perseguição na Idade das Trevas, quando a Igreja Católica perseguia e martirizava os santos. A Igreja Católica, antes, durante e mesmo depois da Santa Inquisição, levou muitos à prisão, levou muitos à morte, à pobreza e às fogueiras. O crente em Cristo Jesus, ele sofre perseguição em todo o tempo, em todos os lugares. Nos países, quando as coisas não vão bem, quando acontecem catástrofes, quando os países passam por uma evolução ou revolução, então o culpado se torna os crentes em Cristo Jesus. E muitos têm morrido, outros têm sido presos, outros têm perdido seus direitos de ir e vir. Mas os crentes sofrem. Segundo a estatística, 80% das pessoas no mundo que sofrem perseguição religiosa são cristãos. 327 milhões de cristãos vivem em países onde há perseguição religiosa. 178 milhões de cristãos estão em países onde são discriminados por motivos religiosos. Porque os crentes não apenas sofrem, padecem por a perseguição religiosa, mas vários outros aspectos. 1 em cada 5 cristãos no mundo moram em países, em lugares onde há preconceito e perseguição religiosa. É claro que 327 milhões de cristãos aqui, esses fazem parte também uma gama de pessoas que são católicas, outras ortodoxas, e aqui estão os protestantes, onde está incluído nós evangélicos. No meio desses evangélicos, nós temos aí batistas, presbiterianos, as igrejas históricas, nós temos também adventista, testemunho de Jeová, cristão do Brasil e todos que professam Cristo e que não são da igreja católica e nem são ortodoxos. Na verdade, os crentes, os servos do Senhor estão sofrendo perseguição e essa perseguição leva, como a irmã anunciou aqui, aqueles que pronunciam o nome de Cristo, mesmo que a sua crença não seja estritamente evangélica. Qual o sentimento que nós devemos nutrir
pelos crentes, membros da igreja perseguida. Nós poderíamos ter pelo menos 4 sentimentos. 1, sentimento de piedade. Coitados desses irmãos que fazem parte da igreja perseguida. Eles, por serem perseguidos, são pobres coitados. Coitadinhos destes irmãos, que vivem aí, nesses países, que sofrem esta perseguição religiosa, que padecem por amor a Cristo Jesus. Poderíamos também ter o sentimento de condenação. Está vendo aí? Estão sendo perseguidos, deve ter algum motivo. Eles eram frios na fé. Eles não serviam a Deus com integridade. Eles estavam muito envolvidos com o mundo. E então Deus veio e permitiu. E aí agora esses países são sacudidos porque eles estavam em pecado e agora precisavam ser santos. E Deus está usando a perseguição para isso. Podemos nutrir esse sentimento também. Mas temos um terceiro sentimento, empatia. É eu sofrer mesmo que não estou lá. É eu sofrer mesmo que não estou padecendo na carne. É eu olhar, ver o que foi transmitido aqui, ou que nós ouvimos relatos de crentes sofrendo e dizer, eu sofro com eles, eu estou lá com eles, eu padeço também no meu espírito do que eles padecem. Então eu posso ter o sentimento de empatia. Mas também posso ter o sentimento de admiração. Que crentes maravilhosos, que crentes fantásticos, formidáveis, fiéis e perseverantes. Mesmo diante de tanta perseguição, eles continuam servindo a Deus, pregando o Evangelho, orando, se reunindo às vezes às escondidas, mas glorificando o nome do Senhor. Ah, como nós admiramos! Então nós podemos ter esse sentimento de admiração. Vamos guardar os nossos sentimentos aqui para nós levantarmos novamente na conclusão desta mensagem. O pastor Hatman pediu para compartilhar com os irmãos aqui a experiência que eu e também a minha esposa já tivemos com a igreja perseguida, ou uma das igrejas perseguidas, e propriamente na China. Deus me concedeu o privilégio de ir à China já 9 vezes. Na verdade, eu não fui lá para pregar o Evangelho, na verdade, não fui lá porque eu queria conhecer a igreja clandestina, perseguida. Eu fui por outros interesses. Mas, visitando uma das fábricas, primeiro na loja da fábrica, uma senhora que estava nos atendendo, ela nos perguntou, vocês creem em Deus? E nós respondemos sim, né? E eu só entendi, claro, porque eu tinha um intérprete ali comigo. E acreditamos sim. A outra pessoa também missionária, que é intérprete. Então, sim, acreditamos. Ela disse, eu também acredito e sou evangélica. E nós admiramos que uma pessoa na China se expusesse dessa maneira. E aí, a intérprete estava comigo, disse, a música que eles estão passando é evangélica. Que ousadia! Fomos à fábrica desta mesma senhora, para poder conhecer o produto, a maneira como fazia. E quando chegamos lá era reunião, era lugar de culto. A fábrica era usada para reunião da igreja. A igreja não podia ter templo, então se reunia nesta fábrica. E a dona da fábrica, esta senhora, era a esposa do pastor da igreja. A sala onde eles reuniam era um local de 4 metros por 8, mais ou menos.
E aquele espaço tinha banquinhos, na verdade, como que fossem andaimes pequenos, um amontoado sobre o outro nos cantos da parede. E uma mesa grande encostada sobre a parede, porque eles tinham que usar o espaço para a fábrica, um amontoado de Bíblias, um monte de Bíblias. E eu peguei uma daquelas Bíblias em mandarim, e eu me admirei, me emocionei. Eu estou segurando uma Bíblia na língua chinesa, uma coisa que para mim era um espetáculo, algo realmente admirável, pelos relatos, pelas histórias que nós temos, e pela campanha missionária, pelo menos da minha Junta de Missões Mundiais, que tampa o rosto do missionário, tampa o rosto das pessoas, para dar aquele mistério de grande perigo. E eu admirei um monte de Bíblia ali, e eu peguei uma e folheei. E depois a esposa do pastor pediu para que eu fizesse uma oração. Tinha alguns funcionários crentes, todos da fábrica eram crentes, e então nós demos as mãos e eu orei, mesmo sem a pessoa fazer a tradução da oração, eles diziam amém, e eu orei louvando a Deus por estar naquele momento, ali naquele local. Tive mais uma viagem, talvez em uma outra viagem, eu fui convidado para um jantar por esta mesma irmã, um jantar na fábrica, onde seria a despedida do Ano Novo Chinês. Muita comida. Minha esposa participou de um jantar na casa do pastor, uma outra vez que nós viajamos, e até foi recomendado para ela: olha, você faz de conta que você está comendo e enrola um pouco mais. Não bebe todo o chá da xícara da cuia ali não, porque eles vão colocar mais. É aquele tipo que você está comendo e eles estão colocando mais comida. E foi interessante porque eu trabalhei naquele dia muito tempo, e aí fui almoçar já 4 horas da tarde. E aí nos convidaram para 5 horas da tarde estar lá nessa casa e teria o jantar. Eu falei: como é que vai comer? A pessoa disse: tem que comer. E aí eu me dei bem, porque o meu uso dos pauzinhos, né, ali para comer é muito limitado, e então eu me enrolava ali e tardava na minha comida, mas muito gostosa. Depois disso aí foi o culto. Irmãos, um ambiente pequeno, como eu disse para vocês, de 4 por 8, tinha mais de 100 pessoas, sentado nesses cavaletes baixinhos, e o pau que atravessava era dessa largura, sem encosto, e o culto demorou 1h30, mas era uma coisa maravilhosa. Eles cantavam com aquela expressão e com aquela alegria. Eles são bem entoados. Tinha acompanhamento musical, tinha o data show. A leitura bíblica era feita em uníssono e parecia um exército, com aquela voz dos homens bem gutural. Parecia um exército fazendo uma tropa recitando a sua avante do exército. Uma coisa maravilhosa, esplêndida. Uma jovem pregou, uma moça muito nova, porque o pastor estava em viagem. O pastor cuida de 20 igrejas sozinho. Ele viaja e passa mais tempo viajando, visitando as igrejas. A esposa e os irmãos cuidam da igreja local. E ele tem que pregar, às vezes, 3 vezes no dia, nessas igrejas que ele visita. A moça pregou 1 hora. E ela exortava os crentes, dizendo: irmãos, vocês veem esse tanto de Bíblia que a igreja tem aqui, mas isso não é desculpa para que vocês não tragam as suas próprias Bíblias. E eu fiquei mais espantado e admirado ainda, porque eu imaginei que aquele monte de pilha de Bíblia era porque eles não podiam levar, e então usaria de lá da igreja. E ela exortando os irmãos a correrem o risco de ser encontrada com Bíblias, mas que eles trouxessem as suas Bíblias.
Irmãos, ninguém levantava para ir ao banheiro. Ninguém conversava paralelamente durante a mensagem. Ninguém fazia zoada. Era um culto ordeiro e todos prestavam atenção àquela mensagem. Fui algumas outras vezes, Neide participou também de um dos cultos com aqueles irmãos, e nesse dia o pastor estava presente. Ele pregou 1h30 a mensagem dele. E uma das coisas que ele disse que me chamou a atenção é que ele tinha ido na feira e uma mulher o reconheceu e disse: o senhor é o pastor, né? Ele disse: como é que você sabe? Ela disse: porque eu já vi o senhor pregando. Então, uma igreja escondida, uma igreja que se reúne em uma fábrica, e depois eles me levaram a outro local que eles tiveram que alugar para poder reunir o culto, e era bem longe da cidade, passava no meio de uns lixões, até chegar em um prédio não muito bonito, onde eles pagavam aluguel para poder reunir ali. Mas mesmo assim eles pregavam o Evangelho. Mesmo assim eles chamavam pessoas para Cristo Jesus. Nas visitas que nós tivemos lá, eles não nos apresentaram. Éramos estrangeiros numa igreja chinesa e igreja clandestina. Só depois que terminou o culto, quando quase todos saíram, é que então nós nos levantamos e foi chamado um táxi para podermos irmos para o hotel. É que podia ter um agente do governo infiltrado ali, e a igreja poderia ter sérias complicações, porque um estrangeiro estava ali na igreja. Meus queridos irmãos, outras vezes eu participei e louvava o Senhor, a alegria e o fervor daqueles irmãos, mas agora em 2018, quando fui pela última vez, a igreja estava triste. E quando fomos para a igreja, já não era mais naquele local. Na verdade, era em um prédio de apartamentos. E lá naquele apartamento nós entramos e não tinha móveis, a não ser uma grande mesa, cadeiras ao redor. E era ali agora que a igreja estava reunindo. Porque havia denunciado o pastor, alguém denunciou a igreja, e as autoridades chamaram o pastor e disseram para ele que ele não poderia reunir com a igreja não poderia reunir. E agora muitos dos crentes voltaram para o interior, para a roça, porque a fábrica da esposa do pastor havia sido fechada, porque o governo estava perseguindo também várias fabriquetas e tirando a liberdade delas funcionarem. Era Satanás agindo contra aquela igreja, e a esposa do pastor também estava padecendo agora, sem poder ser sua fábrica, e muitos dos seus funcionários foram embora. Muitos irmãos ficaram com medo e agora não iam ao culto. E o culto, que era mais de 100 pessoas, estava agora a igreja dividida em 3 outros lugares na cidade, em aluguéis caríssimos, para poder continuar se reunindo. Será que nós nos reuniríamos? Será que diante disso a gente ainda iria para um culto? E meus irmãos, eu estava lá e vendo o perigo, porque os irmãos estavam reunidos na mesa, agora eles não estavam mais com a Bíblia em mãos, estavam com celulares, acompanhando a leitura bíblica e acompanhando os cânticos. Na igreja eles levantavam e cantavam, agora eles estavam cantando baixinho, fazendo a leitura bíblica baixinho. O líder não estava em pé, estava sentado à cabeceira, o intérprete fomos colocado ali ao lado, e aquilo ali era porque se chegasse alguém, ou alguém do governo, se configuraria como que fosse uma reunião e não um culto. 8 meses a 1 ano agora atrás,
eu recebi a notícia que o pastor daquela igreja caiu e quebrou os 2 pés. Vocês veem que a perseguição não é apenas dos homens contra a igreja. A perseguição é de Satanás contra a igreja. Nós somos odiados por Satanás, irmãos. Ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Ele usa governos, ele usa homens, ele usa movimentos para poder estragar a sua igreja. Mas é ele quem está arquitetando todas essas coisas. E meus irmãos, poderíamos dizer que nós, crentes brasileiros, que gozamos dessa fabulosa liberdade, esse privilégio de nos reunirmos com portas tão amplas e abertas, que mesmo com as restrições dessa pandemia, mas podemos cultuar ao Senhor. Nós que temos liberdade de ir à praça e pregar o evangelho, nós que temos liberdade de ir às mídias, e ao YouTube, ao Facebook, ao WhatsApp e transmitir o evangelho. Nós podemos então compreender, comparando essas duas realidades, dizermos que nós é que somos abençoados. Somos um povo abençoado. Olha quanta liberdade para cultuar a Deus. Nós que temos ou ainda temos essa liberdade. Nós que não sofremos ou ainda não sofremos perseguição. Eu li em algum lugar que crentes da igreja perseguida agradecem a Deus pela perseguição quando eles veem o comportamento de crentes da igreja livre. Eu gostaria de apresentar para os irmãos 4 lições que a igreja perseguida apresenta para os crentes ocidentais, nós principalmente crentes ocidentais, nós dessa maravilhosa liberdade. Essas 4 lições é apresentado também pelas missões de portas abertas. A primeira lição é a seguinte, gravem. Perseguição é a segunda melhor tática do inimigo. A primeira é o materialismo. Mudando um pouquinho, a primeira atitude ou ação de Satanás mais eficaz não é a perseguição. A eficácia de Satanás em esfriar e acabar com a igreja é o materialismo. Li Xin, um crente chinês, ele diz o seguinte: imagine se o diabo tivesse uma arma apontada contra a sua têmpora e dissesse: renuncie a Cristo ou puxarei o gatilho. Talvez você encontrasse força na sua fé para poder não negar a Cristo, e realmente o gatilho seria puxado. Mas ele continua dizendo: mas se o inimigo dissesse que você pode ter tudo, uma casa grande, dinheiro, famílias, carros, comida, riquezas, você poderá ter Jesus sentado no trono. Não demoraria muito até que estivéssemos tão concentrados nas bênçãos que nem perceberíamos que Jesus havia deixado a sala. Esse é o problema do materialismo. Muitos cristãos sobrevivem à perseguição, mas poucos sobrevivem à prosperidade. E isso é contado na Bíblia. A igreja de Laodiceia. Como era aquela igreja de Laodiceia? Rica, abastada, e que dizia a si mesmo: nós somos ricos, nós temos tudo, nós aqui estamos reunidos, olha que maravilha,
Mas Jesus está do lado de fora já da igreja. É agora Jesus batendo fora da igreja, querendo entrar. E Jesus diz para aquela igreja: tu é pobre, tu é miserável, desgraçada, nua. O materialismo, as facilidades, é a arma mais eficaz contra a igreja do que a perseguição. Segunda lição para a igreja, das igrejas, lição que vem das igrejas perseguidas. Você está mais apaixonado pela vida do que por Jesus. Você está mais apaixonado pela vida do que por Jesus. Um cristão iraquiano, ele afirma: qual é o maior perigo para a sua fé? O Estado Islâmico ou o celular? Nesse caso, um leva as pessoas a Deus. Os irmãos sabem dizer qual é dos dois que leva a pessoa a Deus? E o outro os afasta dele. É a sutileza da distração que está sufocando a nossa fé, enquanto a pressão da perseguição traz fé e vida. E ele ainda continua, dizendo aqui, há um testemunho que ele e a família perderam tudo quando o Estado Islâmico atacou o Iraque. E ele diz: antes do Estado Islâmico eu tinha mais dinheiro, uma casa grande, era um homem rico, mas não tinha amor. O Estado Islâmico foi um presente, porque agora conheço o amor de Deus mais do que nunca. Um dos maiores desafios que você enfrenta como cristão no Ocidente é que você está mais apaixonado pela vida do que por Jesus. E isso faz com que você não queira morrer por Ele, declara esse irmão. Terceira lição. A fé se torna mais sobre o que Jesus deve fazer por você. Repetindo. A fé se torna mais sobre o que Jesus deve fazer por você. Perguntamos a um pastor de Bagdá: como identificar um crente morno, um cristão morno, um cristão frio, aquele que é mais ou menos lá e cá, um cristão morno? Ele sorriu e disse: é fácil, eles são egoístas. É quando a fé se torna mais sobre o que Jesus deve fazer por você, do que sobre o que Jesus ofereceu ao mundo. E não é assim? Não é a realidade da igreja brasileira? Não é assim que tem atraído multidões? As pessoas vêm mais pelo que Cristo pode oferecer para eles, do que realmente sobre o próprio Jesus. E o incrível é que esse mundo, ele não entende nada nesse mundo evangélico. Os mesmos crentes que estavam cantando músicas sobre prosperidade e sobre ter tudo e não ser cauda, mas ser cabeça e etc., esses são os mesmos crentes que estão cantando sobre a música de Jó. Jó, você perdeu tudo e agora o que fazer? E Jó responde, eu não creio em Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E aí virou moda e está cantando em tudo quanto é igreja. Parece que esse povo não pensa o que canta e nem sabe o que crê. É esse o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo no Brasil. É o cristianismo que muitos estão vivendo no mundo. E a igreja perseguida, ela tende a nos ensinar essa lição. A fé se torna mais sobre o que Jesus deve fazer por você. E a quarta e última lição: você já pensou que poderia ser a ovelha desgarrada? As Escrituras falam sobre as 99 ovelhas e uma que se desgarrou. Ozod, um cristão da Ásia Central, ele questiona: você já pensou que poderia ser aquele que deixou o aprisco?
Vejo pessoas no Ocidente que afirmam conhecer Deus, mas quando Ele pede que façam alguma coisa, eles ignoram e fogem. O que a gente vê nas nossas igrejas hoje? Um bocado de crentes acomodados. Crentes que estão vivendo nas quatro paredes. Nós somos um povo acomodados. Nós fomos vencidos pela tecnologia e pelas facilidades. Muitas igrejas já não têm mais escola bíblica dominical. Por quê? Transferiu a escola bíblica dominical, passou para de noite, para aquele tempo que antigamente chamava união de treinamento. Então agora de 6 a 7 escola dominical, de 7 a 8 o culto, e até às 8 só, porque depois tem fantástico, tem pizza, tem a pizzaria, tem que se divertir ainda um pedaço da noite, certo? E domingo de manhã, porque tirou a escola dominical? Olha, os crentes hoje têm sítios, os crentes hoje têm clube. Como é que eu vou? Eu estou pagando o condomínio lá, eu pago caro e não vou usar a piscina? Os crentes só vêm domingo. Muitas igrejas, crentes vêm de manhã e outros que vêm à noite. É uma membresia um tanto volátil, você nunca encontra ela toda, e muito menos no culto de oração. Vergonha igrejas grandes, que às vezes tem no seu culto de oração 10, 15 pessoas. Culto matutino, Deus livra. Que é isso? Isso é coisa de ortodoxo, é coisa de radical. Esse é o tipo de nós crentes, irmãos. Certa vez saiu um grupo de crentes lá de Belo Horizonte, de pastores, fizeram uma caravana e foram à Coreia do Sul, não a do Norte, não tiveram coragem. Foram à Coreia do Sul, para poder ter uma conversa com o pastor da maior igreja, Poyongchu, é isso, Poyongchu. A maior igreja do mundo. E eles levaram a pergunta: qual o segredo de ter uma igreja tão grande, de crescer tanto o evangelho? Aí o pastor tinha dado 10 minutos para a entrevista, porque ele é muito ocupado, ele tem que estar correndo o tempo todo. 10 minutos para a entrevista. Aí ele ouviu a pergunta e aí logo ele respondeu em umas 2 ou 3 palavras: oração. É que a igreja da Coreia do Sul ora. Diz que 4 horas da manhã, Seul é atravessada por crentes indo a pé, de carro, indo para as igrejas, para o culto matutino. A igreja tem vários cultos matutinos ali, porque não comportaria todos. E não apenas na igreja de Poyongchu, mas na maior igreja batista, que também está lá, na igreja presbiteriana, em outras igrejas, eles oram no culto matutino, e não é um dia na semana, é todos os dias da semana. Nós não oramos. Nós somos essa igreja. E aí eu volto os 4 sentimentos. Qual o sentimento que nós devemos ter por essa igreja? Eu creio que o de piedade não. Na verdade, piedade eles têm de nós. Eles devem olhar para nós e dizer: coitado desses irmãos. Coitado desta igreja livre. Coitado desse povo lá que diz que é evangélico. Uma das coisas que eu vi no testemunho daquela irmã que deu ali, é que ela disse: nós estávamos na prisão, mas nós tínhamos paz. E nós estamos na liberdade,
infelizmente, não temos paz. Por quê? Porque talvez estejamos fora do eixo. Talvez nós já nos distanciamos muito do propósito de Deus. E aí, forma-se uma nuvem de presságio, uma nuvem que pode significar alguma perseguição que esteja vindo para a igreja brasileira. Nós vamos continuar domingo com a mensagem. E no domingo nós vamos pegar esse texto que nós lemos e vamos acompanhar um pouco da história da igreja de Jerusalém e as suas perseguições. E nós vamos ver quais foram os motivos e quais os resultados daquela perseguição. E nós passarmos a orar mais e pedir misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado.